Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Nós iremos agora continuar as nossas atividades em língua portuguesa, tá bom? Após realizarmos a correção da atividade lá no livro de atividades, nós agora iremos conversar um pouco acerca de substantivos. Nós iremos relembrar o que são eles, os quais você já estudou lá no segundo ano, e nós iremos conhecer quais são os substantivos comum e também o substantivo próprio. Vamos lá? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome a seres, a coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, entre outros. Os substantivos, eles podem variar em gênero masculino ou feminino, em número singular ou plural, e também em grau aumentativo e diminutivo. Portanto, o substantivo é essa classe de palavras que vai dar nome a seres, a coisas, a sentimentos, a tudo que existe, certinho? Só que esse substantivo nós iremos ver nesse momento que eles são divididos em dois grupos. O substantivo comum e o substantivo próprio. Mas o substantivo comum, quais são eles? O que são eles? Substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie e de forma genérica, ou seja, de forma geral. Então, o substantivo comum é aquele que dá nome a todas as coisas, certo? Nós temos aí como exemplo, pessoa. Quem é essa pessoa? Qualquer pessoa. Aqui não disse o nome próprio dessa pessoa, só disse que é pessoa, portanto, pode ser qualquer um. Então, é substantivo comum. Gente, que gente? Pode ser qualquer gente, viu? Por isso é substantivo comum. País, qualquer país. Não disse o nome do país. Se não disse, quer dizer que pode ser qualquer um. Portanto, é substantivo comum. Então, substantivo comum, eles vão dar nomes às coisas em geral, tá certo? Já os substantivos próprios é um nome específico, né? É o nome específico que se dá a alguns lugares, ou indivíduos, ou marcas, certo? Pessoas, entre outros. O nome próprio, ele serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível, certo? Então, o nome próprio, ele vai dar o nome específico daquele ser, certo? Daquela marca, daquele lugar, daquele indivíduo. Percebeu que lá atrás a tia falou acerca da palavra pessoa, que é um substantivo comum. Mas aqui agora eu trouxe como exemplo o nome de uma pessoa, que é o nome Camila. Camila é substantivo próprio, por quê? Porque é o nome próprio dessa pessoa. Eu estou identificando quem é ela. Fortaleza é o nome próprio de uma cidade. Estou identificando a qual cidade eu estou me referindo. Samsung é o nome de uma marca, o nome próprio. Então, eu estou me referindo a uma marca específica, certo? Então, aqui nós temos exemplo de substantivo próprio. Substantivo próprio é o nome próprio que a gente identifica aquele lugar, aquele indivíduo, aquela marca, aquele local, certo? Olha só, aqui eu coloquei uma relação, uma pequena tabela para que você pudesse acompanhar junto comigo para você compreender melhor. Eu tenho do lado esquerdo substantivo comum e do lado direito substantivo próprio. Substantivo comum, cachorro, porque pode ser qualquer cachorro. Agora, no substantivo próprio, eu dei o nome, né? Eu chamei esse cachorro de dog. Então, agora, dog é substantivo próprio, certo? Agora, eu tenho aqui país. País é um substantivo comum, porque pode ser qualquer país. Pode ser o Brasil, pode ser os Estados Unidos, pode ser o Japão, qualquer país, né? Eu não intitulei. Só que aqui no substantivo próprio, eu já disse que é o Brasil. Então, Brasil é substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome próprio daquele país, no caso do nosso país. Substantivo comum, escritora, porque pode ser qualquer uma. Agora, quando eu digo Carolina de Jesus, que é uma escritora, é substantivo próprio. Deusa, substantivo comum. Agora, quando eu digo Afrodite,
é substantivo próprio? Refrigerante é qualquer um, substantivo comum. Mas quando eu digo Coca-Cola, é substantivo próprio, porque é o nome daquele refrigerante. Planeta pode ser qualquer um dos planetas que existem no nosso sistema solar. Mas quando eu digo planeta Terra, eu estou me referindo a um substantivo próprio, porque é o nome próprio daquele planeta, que é o nosso planeta Terra. Certo, turma? Substantivo comum é o nome designado a qualquer coisa, a qualquer sentimento, certo? A qualquer pessoa, enfim. Substantivo próprio, como o próprio nome já diz, é identificando aquele ser ou aquela coisa, certo? E a escrita, professora, vai mudar em relação ao substantivo próprio e ao substantivo comum? Muda sim. A primeira letra do nome, certo? A letra inicial. As letras maiúsculas, elas são usadas para escrever nomes, ou seja, para escrever os substantivos próprios. Por exemplo, o nome de cidade, o nome de pessoa, o nome de lugar e etc. Eu tenho aqui como exemplo Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade, portanto é um substantivo próprio, e perceba que as letras iniciais do nome dessa cidade é maiúscula, porque é um nome próprio, certo? Tatiana, o nome de uma menina, o T, que é a letra inicial, também é maiúscula, porque é nome próprio. Avenida Paulista, eu tenho agora também o nome de uma rua, né? Portanto, é um substantivo próprio. Sempre no início do substantivo próprio, eu utilizo letra inicial maiúscula. Nunca se esqueçam disso, viu? E as letras minúsculas? Essas elas são usadas para escrever nomes dos substantivos comuns. Por exemplo, nome de objetos, nomes de animais, nomes de coisas, certo? E se escreve com letra minúscula. Por exemplo, caneta. Pode ser qualquer caneta, por isso é um substantivo comum, certo? E eu posso escrever com letra minúscula. Cama, substantivo comum, eu escrevo com letra minúscula, porque eu não estou dizendo qual é o tipo de cama, certo? Eu não tenho um nome próprio para essa cama, é qualquer cama. Então é substantivo comum. Estojo, lápis, são substantivos comum. Então dessa maneira eu escrevo com letra inicial minúscula, porque o substantivo comum pode ser qualquer caneta, qualquer cama, qualquer estojo, qualquer lápis, certo? Eu não dei um nome próprio a ele. Eu não identifiquei ele com um nome próprio. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tanto do substantivo próprio como também do substantivo comum. Olha aqui, loja, é substantivo comum. Por quê? Porque pode ser qualquer loja. Então, eu escrevo com letra inicial minúscula. Agora, eu tenho Doces e Cia. É o nome de uma loja, é o nome próprio de uma loja. Eu estou identificando aquela loja. Portanto, Doce e Cia é um substantivo próprio. E como sendo substantivo próprio, a letra inicial tem que ser maiúscula, certo? No caso aqui das duas palavrinhas, que é a identificação do nome dessa loja. Agora, eu tenho menina. Menina é um substantivo comum, porque pode ser qualquer menina, certo? Então, eu escrevo com letra inicial minúscula. Agora, eu tenho Isabela. Isabela é o nome próprio dessa menina, então é substantivo próprio, certo? Portanto, a letra inicial tem que ser maiúscula. Olha aqui agora. Vamos identificar substantivo próprio e substantivo comum. Na primeira imagem, eu tenho um cavalo. Cavalo aqui será substantivo comum ou substantivo próprio? E aí? Será substantivo comum. Por que é substantivo comum? Porque pode ser qualquer cavalo. E lembrando que o substantivo comum eu uso letra minúscula. Agora eu tenho Brasil. Brasil é um substantivo comum ou próprio? Essa palavra Brasil é o nome de um país. Substantivo próprio, certo? Está identificando o nome desse país. Se é substantivo próprio, a letra inicial é maiúscula. Agora eu tenho Bidu. Bidu, substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo
próprio. Por quê? Porque é o nome próprio desse cachorro. Eu estou identificando quem é ele. Portanto, é substantivo próprio. E como tal, se escreve com letra inicial maiúscula. Agora eu tenho Pedro. Pedro, substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo próprio. É o nome desse garotinho aqui. Então, se é substantivo próprio, eu estou identificando quem é ele. Eu agora escrevo com letra inicial maiúscula. Substantivo próprio, substantivo comum. Igreja e porco. Vamos ver igreja? Igreja, substantivo comum, porque eu não estou dizendo o nome da igreja. Pode ser qualquer uma das igrejas, certo? Eu não disse o nome dela. Então, se eu não disse, é substantivo comum, porque pode ser qualquer uma. E eu escrevo com letra inicial minúscula. Porco, substantivo comum. Por quê? Porque eu não identifiquei quem é ele. Então, substantivo comum. Se eu tivesse chamado ele, por exemplo, de Peppa Pig, seria nome próprio, certo? Então, aí, sim, eu iria iniciar com letra maiúscula, mas nesse caso é qualquer porco. Então, é substantivo comum. E agora, após compreendermos acerca desse assunto, eu gostaria que você pegasse o seu livro didático e abrisse juntamente comigo lá na página 11. Vamos lá? Nós temos aí uma atividade, um texto, envolvendo o substantivo comum e o substantivo próprio. De acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual nós já estudamos, todas as crianças e os adolescentes têm direito de participar da vida política. Leia o depoimento de algumas crianças que encontraram uma maneira de melhorar a comunidade em que vivem. O texto que nós iremos ler tem o título Vídeos por um País Melhor. Acompanha comigo a leitura aí no seu livro didático. Mirella A., de 11 anos, criou neste ano um telejornal no qual apresenta os problemas do bairro onde mora, em Ribeirão Preto, São Paulo. Publicados em sua página do Facebook, os vídeos tratam sobre temas variados, como buracos no asfalto, ruas alagadas e bullying. Nós vamos até um ponto do bairro, vemos qual é o assunto que mais afeta aquele lugar e gravamos. O primeiro vídeo teve mais ou menos 5.000 visualizações. Os que vieram depois fizeram ainda mais sucesso. Diz: os textos das matérias são escritos por ela e pelos irmãos. Eu faço esse projeto para ajudar a população, para que tenhamos um Brasil melhor. Muitas pessoas gostam dos meus vídeos. Em ação pelo bairro. Com a mãe e alguns conhecidos, Juliano M., de 13 anos, ajudou a reformar uma praça do bairro do Jaguaré, na cidade de São Paulo, em 2017. O local estava abandonado e precisava de uma revitalização urgente. Nós tiramos o lixo, pintamos os bancos e plantamos cerca de 10 mudas. Cerca de 10 mudas, conta Juliano. Juliano afirma que a experiência foi muito gratificante e que ficou feliz de ver o lugar mais limpo. Se todos nós juntarmos para fazer projetos como esse, nossa cidade ficará bem melhor. Certo, turma? Então, aqui nós percebemos esse vídeo, esse texto desse vídeo, falando acerca dessas gravações que essas crianças faziam. E no decorrer da leitura, você pode perceber aí que nós dissemos palavras que são substantivo comum e palavras que são substantivo próprio. Inclusive, nós vemos aí também no glossário, logo aí abaixo, no final da página 11, o significado de algumas palavras. O que é bullying? Agressão física ou verbal que acontece repetidas vezes, que acontece em geral e também nas escolas. E nós sabemos que o bullying é prejudicial. Nós precisamos cuidar para que isso não aconteça e assim a gente não faça outras pessoas também sofrerem. Afeta, o que significa a palavra afeta? Atinge. Matérias, são notícias, são reportagens. Revitalizações, são reformas. E gratificante quer dizer que é satisfatório.
certo? Então, a partir da leitura desse texto, Vídeos por um País Melhor, nós iremos responder as questões que se seguem aí na página 12 do seu livro didático. Vamos lá? Agora, com base no texto, nós iremos responder as questões escritas que há aí na página 12 do seu livro didático. Releia esse trecho. Mirela A, de 11 anos, criou neste ano um telejornal no qual apresenta os problemas do bairro onde mora, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Procure num dicionário o significado da palavra destacada no texto. Então agora você pode pausar o vídeo, pode procurar um dicionário aí, pedir ajuda de alguém para te auxiliar, para que você possa descobrir o que significa essa palavra que está destacada aqui, que é a palavra bairro. O que significa bairro? Bairro é cada uma das partes em que é dividida uma cidade, certo? Então essas partes são chamadas de bairro. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o bairro Centro, bairro Aeroporto, bairro Novo do Piqui, bairro Vermelhão, bairro Nova Corrente. São bairros, são partes da nossa cidade. É possível saber exatamente em que bairro Mirela mora, conforme o trecho que nós lemos aqui? Não, né, gente? Não é possível. Sabe por quê? Porque nesse trecho do texto não fala o nome próprio do bairro, certo? Disse que ela é nesse bairro onde ela mora, mas não disse o nome próprio do bairro. Então, portanto, bairro aqui é substantivo comum, porque não deu o nome próprio dele. Então, eu não tenho substantivo próprio aqui, tá certo? Agora, nós temos aqui a questão de número 5, onde faremos novamente a leitura de um outro trecho. Com a mãe e alguns conhecidos, Juliano M., de 13 anos, ajudou a reformar uma praça do bairro do Jaguaré, na cidade de São Paulo, estado do São Paulo, em 2017. Agora, a palavra destacada aqui, ela se refere a qualquer bairro de São Paulo ou ela se refere a um bairro específico em que mora Juliano? Muito bem, ela se refere a um bairro específico. Por quê? Porque ela falou o nome do bairro, certo? O nome está descrito aí nesse trecho. O bairro Jaguaré, certo? Então, Jaguaré é o nome desse bairro, é o nome específico dele. Portanto, Jaguaré aqui é substantivo o quê? Substantivo próprio. Olha essa informação que nós temos aí abaixo. Bairro, a palavra que pode se referir a qualquer bairro, como eu já disse, ou seja, substantivo comum. E Jaguaré é o substantivo próprio, porque é um nome específico, é o nome desse bairro, certo? Lá na próxima página, na página 13 do seu livro didático, há essa informação aqui. Nós faremos a leitura dela, mas nós já tivemos a compreensão, porém, essa informação está aí no seu livro para fixar melhor. Se você quiser, preferir, você pode pegar o seu marcador de texto e pode grifar, tá bom? Para que você não se esqueça dessa informação, porque ela é importante. As palavras que nomeiam, geralmente lugares, animais, objetos e sentimentos, são chamados de substantivos comuns. Elas são escritas com letra inicial minúscula. Já as palavras que nomeiam lugares, animais, pessoas, marcas e etc., são únicas, são específicas, né? Estou falando o nome dessas, né? Dessas palavras, desses lugares, desses animais. Se eu assim fizer, essas palavras serão chamadas de substantivo próprio e elas são escritas sempre com letra inicial maiúscula. Continuando aí na questão 6, agora na página 13, nós agora iremos circular no texto todos os substantivos próprios. Então, nesse momento, pausa o vídeo, volta lá no texto, certo? E no texto completo. E você vai circular todos os substantivos próprios que existem ali. Todas aquelas palavras que identificam quem são as pessoas, quem são as ruas, o nome dos bairros, certo? Volta lá e circula todos eles. Prontinho, circulou? Então, agora, nós iremos completar o quadro conforme o modelo. Olha aqui, nome de pessoa, Mirela A, certo? E agora, Ribeirão Preto é o quê? Nome de cidade, então você pode escrever aí, certo? Estamos agora conduzindo a atividade te auxiliando. Nome de uma empresa,
lá no texto havia o nome de uma empresa chamada Facebook. Agora, Brasil. Brasil é o quê? Nome de país. Nome de uma pessoa, de uma outra pessoa que aparece lá no texto. Juliano M. Jaguaré. Jaguaré é nome de um bairro. E agora eu tenho o nome de uma cidade. São Paulo. Muito bem. Concluindo a questão 6, você escreveu todos os substantivos próprios com letra inicial maiúscula? Se não escreveu, faça as correções, viu? Lembra que substantivo próprio é com letra inicial maiúscula. Na número 7, agora você analisando o texto da página 11, me responda. Além dos substantivos próprios, em que outra situação foi usada a letra inicial maiúscula? Além do substantivo próprio, ela também foi usada no início de frases. Sempre no início de frases eu utilizo letra inicial maiúscula, certo? Mas agora, para concluirmos a atividade aí no livro didático, você vai abri-lo na página 14, na seção Vamos Brincar. Aqui agora eu tenho um jogo, o qual você vai destacar a página que está lá no seu material de apoio, certo? Para você jogar a partida do stop do substantivo próprio com alguém aí na sua casa, certo? Então, destaca o material que se encontra lá no material de apoio e você agora irá fazer a leitura de todas as instruções do passo a passo que nós temos aqui. Aqui na página 14 está informando como vai funcionar o jogo, certo? O que vai acontecer? Então, você vai fazer a leitura para que você possa compreender e aí depois vocês vão brincar e, claro, aprender por meio dessa brincadeira. Stop do substantivo, utilizando a sua folha do material de apoio, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida, Tia Márcia está aqui. Até o momento, nós concluímos as atividades no livro didático para as aulas de língua portuguesa de hoje, mas nós também teremos uma atividadezinha de uma página lá no livro de atividades, tá bom? Para casa. Então, depois você volta no grupo e confira o número da página, a qual também nós iremos fazer para casa, com uma atividade de língua portuguesa, enfatizando, revendo aí acerca dos substantivos comum e dos substantivos próprios. Beijos no coração e até mais!